Pais amados, tudo bem? É uma bênção poder estar aqui com vocês. Mais um vídeo em que nós vamos falar um pouco sobre o trabalho de missões. Para mim é um prazer poder aqui compartilhar com você aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Toda segunda-feira a gente está vendo com esse vídeo aqui, falando com um pouco mais, com mais tempo, sobre o trabalho missionário, sobre alguns pontos muito interessantes sobre o serviço de missões. Hoje nós queremos falar sobre nós vamos falar hoje sobre a questão da finança, da manutenção, do levantamento de recursos para manter o serviço de missões. Eu acredito que você que está envolvido, você que, o nosso tema, nós temos trazido aqui alguns temas, alguns assuntos que envolvem a questão do envio para missões. É necessário enviar. E se nós não enviarmos, o campo ele não vai avançar. E não adianta trazer algumas desculpas. Tem algumas desculpas, que já tem bastante tempo que é utilizada. Aquelas desculpas tipo, onde hoje não tem igreja, já teve muita igreja. Esse país onde existe muita necessidade da presença do evangelho, já há muito tempo, muitos missionários já foram para lá. E se a igreja não aí começa a dar desculpas e desculpas. A questão é, nesses lugares não existe a presença de igrejas, muitos lugares onde não existe a presença de igreja. Existem lugares onde a igreja local, ela não está tendo condições de avançar, então precisa da presença do serviço missionário, Aqui está bastante claro lá fora, fica aqui o vento batendo na janela. Bom, vamos lá. Precisa da presença missionária, E não adianta ficar dando desculpa. Mas a gente tem que olhar para nós aqui, A gente tem que cuidar de Jerusalém primeiro, Mas do primeiro tem um segundo, terceiro, quarto, e a ordem é ir para todo mundo, É claro que quando você não consegue fazer o trabalho todo sozinho, mas alguma coisa você tem que fazer, alguma coisa a igreja tem que estar envolvida. E o serviço de missões, ele é um serviço que é para todos nós temos que estar envolvidos, Então, eu acredito, assim, é a minha opinião, É a minha opinião. Pastor, aqui é a nossa igreja, faz de conta, você pode falar para mim, pastor, na minha igreja não se envia missionários. Não temos missionário, então é uma opinião minha, Tá errado. Tá errado. Tem que estar com os pés em missões. A igreja tem que estar, ou ela deve estar enviando, ou ela deve estar apoiando quem já está fazendo o trabalho. E quando eu falo de missões, quando eu estou falando aqui de missões, vamos aqui também, porque o tema hoje de missões ela está muito aberto, O tema de missões ele está muito abrangente. Então, quando eu falo de missões, é bom a gente entender e colocar aqui os pingos nos is. A gente colocar aqui, é bom a gente entender que o assunto voltado, quando a gente fala de missões, é sobre missões transculturais, E não basta, aí outro ponto também, É impressionante. Existe uma questão na mente humana que o ser humano ele tem isso, em todas as áreas, Ele sempre busca o caminho mais fácil, ele pende sempre, Sempre tem aquela tendência de pender para aquele caminho que é mais fácil, que não existe esforço, etc. Então, eu acho muito bom esse pessoal que trazem definições, sobre questões de missões e etc. Então, lá vai. Também não adianta falar, nós estamos fazendo um trabalho transcultural, mas não é um trabalho que está dando um avanço ao serviço de missões, Então, vamos dizer, nós temos a nossa igreja local, ela está trabalhando aqui numa área evangelística, avançando de forma local, e o trabalho de missões transculturais, que a gente fala aqui, é quando sai daquele ambiente dele de cultura e ele entra num outro ambiente cultural, rompendo barreiras culturais para instalar, para começar uma igreja local. Ou ele começa uma igreja, ou ele fortalece uma igreja que está aí, que muitas vezes essa igreja
ela não está tendo aquele avanço, aquele devido avanço. Então o que acontece? Quando nós falamos de fazer missões, quando a gente traz esse assunto para você sobre fazer missões, não basta fazer o trabalho evangelístico. Deve-se romper essa barreira de cultura. O ambiente cultural é aquilo que nós chamamos a sua casa. É o seu lugar. Só que nós temos que ir para outros lugares. Jesus disse em Mateus capítulo 28, todo o poder me foi dado nos céus e na terra, portanto, ide. Olha a ordem. Ide, fazeis discípulos a todas as nações. A palavra nação aqui não é um país, ele não está falando de país, né? Conceito, aliás, de país que nós temos hoje, né? O país Brasil, o país Bolívia, o país Peru, o país Estados Unidos, o país, e aí sei lá o que, qualquer outro país. O conceito de país na época de Jesus nem existia. Essa palavra que Jesus usou, país, ou nação, aliás, ele está falando de povos, ele está falando de etnias, ele está falando de outros povos, outros ambientes de cultura. E o judeu, ele tinha esse povo judaico, essa etnia, essa cultura, esse ambiente cultural judaico. E o judeu, ele estava fechado ali naquela cultura religiosa deles, tá? E a ordem de Jesus era bem problemática para ele. Interessante que essa palavra é dada lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, né? Que o Evangelho de Mateus é justamente escrito aos judeus. E essa ordem, ela é dada a todos nós, mas interessante que foi escrito justamente nesse Evangelho, que é direcionado aos judeus. E os judeus, ele era sumamente fechado. Para que você possa ter ideia, um judeu, ele não sentava à mesa com um gentio para comer. Quando Pedro foi na casa de Cornélio, a gente vê isso em Atos dos Apóstolos, Pedro vai na casa de Cornélio e Deus faz maravilhas, salva as pessoas recebem o poder do Espírito de Deus ali, as pessoas são batizadas e pá. Só que Pedro, quando volta para a igreja, que é uma igreja que está fechada na sua cultura judaica, ele tem que dar um monte de explicação, ele tem que falar que o Senhor mostrou para ele, deu visão, ele tem que explicar, e porque fizeram a roda lá e foram para cima do Pedro, né? Então, esse rompimento cultural, desse sair dessa casa, foi o primeiro problema da igreja primitiva, né? E o apóstolo Pedro, ele fala, a princípio, que ele foi chamado para ir para os gentios, e mais adiante, lá em Gálatas, o apóstolo Paulo diz que Paulo foi para os gentios e Pedro ficou com a da circuncisão. Em outras palavras, se Pedro disse que Deus escolheu ele para ir para os gentios, e depois a gente vê, tempos depois, Paulo falando que Pedro ficou com o da circuncisão, isso quer dizer que Pedro não rompeu essa barreira cultural, ele ficou esse ambiente cultural, né? Os motivos pelos quais não permitiram Pedro avançar e sair desse ambiente cultural foram muitos. Tá? Foram muitos. E ele ficou ali. Pronto. E Paulo chegou. E Gálatas, você vai encontrar isso. Pedro confrontando, aliás, o apóstolo Paulo confrontando o apóstolo Pedro. Por quê? Porque aqueles problemas de sair daquele ambiente de cultura, né? O etnocentrismo, a gente estava chamando ele, que a gente chama etnocentrismo. Ele centra nele, na cultura dele, como se fosse o centro da coisa. Tá? Ao ponto de dizer que aquele que não guarda a cultura judaica, a lei judaica, não é salvo. E Paulo vem, não é assim não, vamos aqui. O apóstolo Paulo começa a trazer a revelação que dada pelo Senhor do Evangelho de salvação, né, que é além dessa cultura judaica. Isso acontece, essa barreira de rompimento cultural, isso acontece na nossa igreja. Tá? Hoje nós temos um problema aí que, eu não digo que é errado, que é pecado, que é isso, não é isso, tem gente que fala bobeira em relação a isso, mas a nossa organização, organização denominacional hoje tem freado em muitos serviços de missões, porque existe um pensamento apenas de dar o crescimento à denominação e esquece que as nossas organizações humanas, elas são apenas ferramentas para abençoar o desenvolvimento do reino de Deus. Não é o reino de Deus. Não vamos trocar aqui as posições, tá? Eu não sou contra as organizações, os ministérios, as organizações humanas, né? E nós temos
ministério pastoral, que toma as decisões, né? Isso aí é bíblico, tem que ter ali os obreiros que estão à frente da igreja, mas isso aí serve para servir o corpo e dar o desenvolvimento ao mesmo. Agora, se você fizer isso aí, não, eu não quero nem saber, dos lugares onde não tem, vamos dizer, se a igreja está avançando ou se não está avançando, o que importa é a minha denominação. E aí começa a haver essa competição, muitas vezes, com a própria igreja, e aí é problema, né? Porque competir com a igreja de Cristo, a noiva de Cristo, aí é problema, tá? Então existe essa necessidade do envio, de sair do seu ambiente de cultura. Você está no ambiente de cultura? Você está fazendo trabalho missionário local? Você desenvolve? Você tem um grupo missionário local? Existe aqueles que estão desenvolvendo trabalho de missões locais? Amém! Mas a igreja ela tem que avançar. A igreja ela tem que sair desse ambiente. E isso requer esforço, não é de qualquer forma, tá? Eu já tenho falado nos outros vídeos sobre barreiras culturais. Eu posso trazer até um vídeo especial a gente falando sobre barreiras culturais. Mas hoje eu quero falar sobre sustento, tá? Que isso aqui é uma grande barreira. Vamos aqui dar um exemplo aqui para que você possa compreender. Quando você está com um grupo de missões evangelístico local, você tem um grupo aí, um grupo formado aí por 40 pessoas, ou por 10 pessoas, ou por 5 pessoas, não importa, né? Dependendo do grupo, você tem um grupo. Cada um tem sua vida. Você tem seu emprego. O irmão lá que é advogado está lá e pertence ao grupo. A irmã que é faxineira faz o trabalho dela lá e vive a vida dela, no ritmo dela, no nível dela, e ela pertence ao grupo, ela é evangelista. O irmão que é enfermeiro, vai lá para o hospital, etc., pertence ao grupo. Agora, quando se trata de missões transculturais, que nós chamamos também de missões mundiais, que você tem que sair do seu ambiente, você precisa da retaguarda, tá? Você vai precisar da retaguarda, né? Então, a questão do envio, ele é muito importante. A presença da igreja no envio é muito, muito, muito importante. E nós temos aqui, e falando dessa questão do sustento, eu anotei aqui algumas coisas bastante interessantes. Você sabia que 2 textos, eu estava lendo sobre isso aí, tá? Estava fazendo umas pesquisas e vendo isso aqui, que 2 terços da riqueza mundial, 2 terços, olha só, da riqueza do mundo inteiro, está nas mãos de países que têm base cristã. Tá? 2 terços está na mão de países que têm essa base cristã. Quer dizer, esses países, dentro desses países estão a igreja. E a igreja está tendo acesso a essa riqueza. E aí entra, eu não vou nem trazer dados aqui de essas coisas que quanto que o povo gasta com chiclete, quanto que o povo gasta com missões. Quanto que um crente em média, tem uns cálculos aí, eu tava até vendo esse dia, tem umas anotações aí, tava buscando na internet, é negócio de pouco. Faz uma pesquisa aí, tá? Em média, quanto que os crentes gastam com Coca-Cola mensalmente e quanto que os crentes ofertam para missões. É coisa de louco, irmão. É coisa de louco. A gente chega a uma conclusão que missões está completamente apagado na mente e no coração do povo de Deus. O povo está mais pensando na Coca-Cola do que em missões, tá? Isso é complicado. Agora, a igreja está nesse ambiente. Um ambiente que tem acesso aos recursos, mas simplesmente não está utilizando os recursos. Tem que utilizar o recurso local para expandir, para formar, para criar aquela base, sim. Mas a igreja ela tem que investir no serviço de missões. Uma coisa que eu cresci, aprendi isso aí desde de novo, toda a igreja, uma coisa que eu aprendi, tá? Eu aprendi dos meus pastores isso aí. Toda a igreja, ela deve envolver-se em missões. Toda a igreja. Toda a igreja que envolve-se em missões é uma igreja próspera. Toda igreja. Quer anotar no teu caderno aí? Então anota. Toda igreja que se envolve no serviço de missões é uma igreja próspera.
Toda a igreja, tá? Agora, que milagre é isso? Primeiro que é o amor de Deus, né? Deus ama isso aí. Existem alguns fatores também que a gente presta atenção. Normalmente, quando se fala do investimento financeiro, é aquele investimento de dar aqui para receber ali. Eu vou investir aqui porque eu tenho que receber, né? Eu vou investir em missões aqui porque, na verdade, a gente vai fazer esse investimento aqui e vamos fazer uma arrecadação, e o que vai ficar no caixa da missão local é muito maior do que o investimento que nós fizemos. A gente pega uma porcentagem e manda lá, sabe? Não funciona assim. Normalmente o trabalho de missões é feito a arrecadação, e aí a maior parte, eu sei que tem que ter uma porcentagem para ficar, para manter o trabalho local. Eu falo de manter, não falo nem da oferta geral da igreja, estou falando aqui de um caixa de missões. Sempre tem seus gastos, tem que ter uma porcentagem que possa ficar. Mas essa porcentagem que fica, ela nunca pode ser maior do que a porcentagem que vai, por favor. Senão você é uma caixa de missões de Araque, né? Você criou um sistema de arrecadação tão pesado que para o campo é mandado uma merreca e fica muito mais para manter. Mas tem que manter a água, tem que manter a luz, tem que manter não sei o quê. A gente alugamos um escritório para o departamento de missões. Tem que pagar o aluguel, a água, a luz, o ar-condicionado. Aí tem que ter o secretário, um salário para o secretário. Tem o tesoureiro, o presidente, não sei o que, salário para todo mundo. Coisa boa da história. Dá R$50 para o missionário e utiliza aqui um horror de dinheiro. Isso é uma loucura, sabe? E a gente vê muitas vezes, a gente encontra por aí secretarias que estão agindo dessa forma, agências que estão agindo dessa forma. Tá? Então vamos prestar atenção. Se o teu gasto local ele é maior do que aquilo que é vestido para fora, tá errado o negócio aí, tá? Mas toda igreja que investe, e aí eu já tenho escutado pessoas falando sobre a participação de serviços de empresários que têm envolvido as suas igrejas no serviço de missões, tá? E como Deus tem abençoado essas empresas, porque decidiram, não, aqui a empresa tem uns empregados aqui, coisa e tal, mas uma parte, uma porcentagem, missões faz parte de uma porcentagem, lógico, porque a empresa tem que ter uma administração, né? Você não quebra. Então, uma porcentagem dessa empresa, ela vai para o serviço de missões, tá? Vai para o serviço de missões. Então, isso aqui é muito importante. Deus tem abençoado, eu tenho visto isso aí. Olha, eu vou contar uma situação que aconteceu comigo. Eu estava no Paraguai, à frente da igreja, e nós assumimos, eu e minha esposa, né? Nós assumimos a igreja. Tá muito escuro. Eu deixei muito escuro aqui, se eu consigo clarear mais. Acho que clareei, mas ficou mais claro aí no nosso vídeo. Então, ó, eu fico dando esses cortes assim, ó. Você fica dando corte, né? Eu sempre tô cortando assim, porque eu tenho que cada 3 minutos eu tenho que ajeitar o meu celular aqui, aliás, apagar o vídeo e ligar de novo, porque senão dá problema na edição. Se alguém quiser doar uma câmera para nós, uma Handicam já resolve, tá? Eu tinha uma, infelizmente me roubaram, eu perdi. Eu tô fazendo todas as nossas gravações aqui nos nossos, sei lá, uma Handicam. Quanto deve estar uma Handicam? 3 mil. Eu tô precisando de 2 câmeras, na verdade. Tô precisando de uma Handicam que me ajuda nesse tipo de gravações, e eu tô precisando de uma GoPro, tá? Mas aí cada uma tá custando aí mais de uns 3 mil reais. Mas se você quiser doar pelo menos uma delas, tá bom? Eu aceito. Brincadeira, pessoal, mas eu aceito, viu? Vamos lá. Olha, a gente estava à frente do trabalho no Paraguai, eu e minha esposa, e era um trabalho que nós assumimos e a renda estava lá embaixo, estava muito baixo mesmo. E o dinheiro que entrava, interessante que eu assumi a igreja, e eu tinha umas ajudas que vinham de São Paulo, acho que vinha de São Paulo, do Rio de Janeiro. Tinha umas 3 igrejas que me ajudavam. Na época eu estava trabalhando, não tinha nem filho na época, né? Eu trabalhava, eu fazia o trabalho de atendíamos comunidades indígenas, eu ia também para as fazendas, e aí nós tínhamos uma série de trabalhos locais ali na fronteira, no Paraguai, Pedro Juan Cavalheiro, trabalho de rádio, presídio, e
e apoiávamos ali a igreja, etc. Aí foi quando meu pai decidiu ir para o Ceará, para o Nordeste do Brasil, e eu assumi a igreja. Quando eu fui ver a renda, meu irmão, quando eu fui ver a entrada, foi de assustar. Tereré, tá? Não é tereré aqui. Foi de assustar. Assustei, sinceramente. Deu pra assustar. O que aconteceu? A entrada praticamente era para pagar o aluguel, água e luz, não dava mais nada. E justamente naquela época que nós assumimos, as igrejas que me ajudaram cortaram. Não é porque elas souberam que eu estava assumindo a igreja, não, elas cortaram. No entanto, eu acho que uma delas me ajudava, até porque eu estava à frente da congregação. Eu tinha começado um trabalho lá, eles ficaram um tempão mandando aquela oferta todo mês na minha conta, né? Acho que eu vou fazer assim, toda vez que eu tomar um tereré, eu faço o corte. Aí fica mais chique, né? Então, mas aí o que aconteceu? Eu comecei a orar ao Senhor. E eu comecei a orar a Deus. Eu falei, Jesus, eu não vou conseguir pagar as contas. E durante aquele período de oração, veio ao meu coração tudo aquilo que eu tinha aprendido na teoria. Porque coisa linda, coisa linda você falar de missões no púlpito. Coisa linda, é lindo demais. Lindo. Coisa de chorar. Chora. Olha, você vai no púlpito, você fala, lindo. Dura você viver esse trabalho. E Deus foi justamente isso que Deus falou, olha, você aprendeu, já leu vários livros sobre isso aí, agora é a hora da prática. Agora é o momento de você praticar isso aí. E aí que foi que eu fiz? Eu organizei um grupo de missões na nossa igreja. E começamos a fazer arrecadação e adotamos 3 missionários. 3 missionários. Olha. Crítica. Choveu para todo lado. Fomos criticados. Porque já não havia entrada financeira. E a gente adota missionário, é para matar, né? Na cabeça de muita gente foi para matar. Mas nós fizemos aquilo ali. Eu determinei um valor. E outra coisa que eu fiz, eu priorizei missões, que era outra coisa que eu tinha aprendido, pelo menos na teoria. Missões tem que ser priorizado. Tá? Então, eu tinha o valor que eu tinha que mandar para o campo de missões e eu tinha todos os valores da igreja. Então, funcionava assim. Quando chegava o recurso de missões, nós levantávamos o recurso de missões, eu não pagava nada na igreja sem antes enviar o recurso para missões. Primeiro missões. Tá? Negativo. Primeiro missões. Tinha água, tinha luz, tinha aluguel, não sei o que. Primeiro missões. Era mandado missões. E aí eu tinha um valor que eu tinha que mandar todo mês. Tá? Tinha aquele valor que eu tinha que mandar todo mês. Tinha mês que não completava. O recurso de missões não dava. Eu tirava do caixa da igreja, completava de missões. Primeiro missões. Você sabe qual foi o resultado daquela brincadeira? Porque eu volto a dizer, uma coisa é fácil você falar, pregar em culto de missões, falar de missões nos cultos por aí. Outra coisa bem diferente é quando você começa a viver, né, a situação. E você sabe o que foi que aconteceu? Fiz outro corte, né? Tava tomando, já fiz outro corte. Eu estava orando ao Senhor e Deus começou a falar o seguinte, olha, próximo mês a entrada da igreja vai entrar tanto. Amado, no outro mês, quando eu olhava a entrada financeira da igreja, era aquilo que o Senhor tinha me falado. Quando era no outro mês, o Senhor falou assim, nesse próximo mês vai entrar mínimo tanto. Quando eu pegava o caderno de dízimo e oferta e batia ali, a entrada era aquilo ali. No próximo mês, e assim, moral da história, no final daquele ano, foi o ano de 2005. No final do ano de 2005, eu entreguei aquela igreja, eu entreguei para ir para Bolívia, para fazer missões na Bolívia.
entreguei a igreja entrando 6 vezes mais o valor. 6 vezes mais. Paguei todas as contas, fechei e tendo uma entrada de 6 vezes mais. E estava assim crescendo. Tá? Então, eu vi na prática, e eu estou ensinando aqui, passando uma teoria para você, e eu vi na prática uma coisa que, se você investe em missões, Deus abençoa. A igreja que investe em missões, Deus abençoa. E a bênção de uma igreja, ela não é apenas uma bênção financeira. Se você é um pastor, você sabe disso. Não adianta você ter dinheiro e você não ter obreiros. Ah, tua igreja está tendo uma boa entrada financeira, você não tem um obreiro para cuidar dos adolescentes. O que adianta? Você vai pagar alguém para fazer isso aí? Ah, você tem uma boa igreja, a igreja tem uma boa entrada financeira, mas você não tem obreiro para fazer o trabalho diaconal da igreja. A igreja tem entrada financeira, está precisando abrir uma congregação em algum lugar da cidade, você não tem obreiro. Não tem. Se você é pastor, você sabe disso. Não adianta colocar qualquer um. Ah, eu vou pegar aqui o irmãozinho aqui, irmãozinho qualquer um. Aí pega o irmãozinho e coloca lá, faz um curso de capacitação de abertura de igreja. Você faz o curso e manda lá para ver. Se o camarada não tiver uma chamada, meu querido, uma chamada de Deus, ele não faz nada. Tá? Vai bater a cara. E quem quiser pode contrariar. É o Senhor que levanta os obreiros. E isso é bênção de Deus para a igreja. E você sabe por que muitas igrejas não têm obreiros? Muitas vezes tem até recurso financeiro, mas maus obreiros. E não tem obreiro. Tá? Porque mau obreiro não é obreiro. Mau obreiro não é obreiro. Obreiro que realmente é obreiro são aqueles que são levantados pelo Senhor. Porque não investe em missões. Não investe em missões. Não há o crescimento. Eu acredito, sabe, no Brasil, nós temos lugares que são necessitados de obreiros. Eu vou citar algumas cidades aqui. Existem várias cidades no Brasil. Eu vou dar o que eu percebo nisso. O que eu percebo é o seguinte. A primeira capital que menos tem porcentagem de evangélico no Brasil é Porto Alegre. A segunda capital tem 11%, se não me engano, mas acho que não chega nem 12%. Tá, eu vi um censo antigo, não sei agora atualmente, mas acho que em 2016 por aí era isso aí. Você pode ter aumentado um pouco, tá? A segunda capital com menos porcentagem de evangélicos era a cidade de Florianópolis. E a terceira capital com menos porcentagem de evangélico é a capital de Aracaju. Tá. Então nós temos essas 3 capitais e nós temos capitais de estado do Brasil que as igrejas aí elas não conseguem crescer suficiente, expandir. Para que haja um crescimento tem que haver formação de obreiros. Tá? Tem que haver formação de obreiros. E o tempo vai passando. E se você vai atrás, eu não vou dizer que são todas, claro, não adianta generalizar, mas muitas vezes Porto Alegre, Florianópolis e Aracaju, você vai encontrar um número grande de igrejas. Talvez, eu não tenho aqui um número exato, tá, gente? Por favor, não vou dar aqui um número que eu não tenho, tá? Eu vou só aqui supor. Eu imagino que Porto Alegre, Florianópolis e Aracaju, eu imagino que um número muito grande de igrejas não investe em nada em missões. Tá? Nós temos outro quadro também. Nós temos o quadro de igrejas do Nordeste. Eu falei de Aracaju, tá no Nordeste. Sergipe, né? Mas nós temos outros quadros de igrejas de capitais do Nordeste que tem um número, porcentagem até grande, mas nos seus estados a necessidade ainda é grande. Quer dizer,
você tem um número grande de igrejas, até mesmo na capital, a igreja até cresce, mas ela não consegue crescer nos estados. E isso é falta de obreiro, gente capacitada para que possa abrir igrejas nos municípios e dar expansão. E o estado começar, né, ter um crescimento numérico. E muitas vezes você vai encontrar igrejas, pastores que estão batendo o pé dizendo, não, a gente só investe aqui no estado. Nós não mandamos ninguém para fora, nós não adotamos nenhum projeto em outro lugar. Nós não enviamos, missões aqui é só missões no estado. É a conversa de muitas igrejas. Então, querido, há uma necessidade do envio. Tá? Há uma necessidade do envio. E quando a gente se fala de envio, é necessário investir financeiramente. Eu já estou levando aqui um tempão, né? Já quase meia hora a gente conversando aqui, falando sobre essa necessidade. Mas é interessante a gente falar sobre isso. Quando a gente fala de recurso para missões, existem duas formas de você pensar. Você pode pensar um recurso que é necessário uma visão para participação, ou simplesmente o recurso chega nas suas mãos sem gerar visão. Então, o trabalho da Secretaria de Missões, ela tem que gerar visão para que possa o trabalho de missões ser sustentável. Tá? Se você trabalhar na mente, no coração das pessoas da igreja, o serviço de missões, elas vão ofertar com amor. Você vai ter, a longo prazo, menos problemas, tá? E aquilo dali é escalável. Porque hoje você envolve 10, e se esses 10 pegam a visão, eles ficam. Aí você trabalha por mais 10, esses 10 pegam visão e eles ficam. E agora você não tem mais 10, você tem 20. E aí você trabalha com mais 15, e esses 15 pegam a visão e eles ficam. Agora você não tem mais 20, você tem 35. E vai escalando. E vai escalando. Agora tem uma outra forma, e isso é a forma de quê? Você transmitir a visão, quer dizer, a oferta participativa. É quando a secretaria, quando ela envolve, ela está trabalhando com o povo da igreja e ela consegue passar a visão de missões ao povo da igreja. Isso não se dá sem ser o envolvimento. Tem que se haver um envolvimento e um envolvimento inteligente. O envolvimento inteligente é: não adote muitos projetos, adote projetos, não muitos projetos, aquilo que você dê para você poder trabalhar. Faça um apoio considerável ao missionário que está no campo e faça o envolvimento do trabalho, do projeto que você adotou com as pessoas se sentir parte daquele trabalho, né? Então aí vai valer muito da comunicação, da participação das campanhas, né? Que muitas vezes é feita lá no campo, a igreja que ela assume, ela faz, ela envolve, e ela se mexe, ela trabalha. Então há um envolvimento da igreja, o pessoal é participativo e etc. E aí você pega, faz, aí o pessoal está vendo o trabalho que está acontecendo lá no campo. Tá? Então eles estão participando. Isso gera o quê? Gera uma visão de missões. E sabe o que acontece? Chega no dia de missões, você não precisa fazer carnê. As pessoas elas vão estar com amor. Elas vão estar, né? Irmãos, tá, o camarada chega e você não precisa fazer carnezinho de R$5, aí, de R$10, aí todo mês aí. Carnê de R$10 para missões. Não, o camarada já sabe, tudo de missões, ele já pega aquela oferta ali, ele já dá, porque ele tem consciência. Tá? Isso aí pronto. A secretaria chega a esse nível, ela só tem que trabalhar para escalar e pronto, acabou-se. Isso é uma forma de ofertar. É a forma participativa que eu chamo. Em que você faz com que as pessoas da igreja elas possam ser missionários, e são missionários, elas são missionários juntamente com o missionário que está lá no campo. Tá? Isso aqui é muito importante, meu amado. Agora existe aquela outra forma que não é participativa, que não é necessário. Já está na hora de cortar, né? Então vou pegar meu tereré aqui. Aí eu tomo tereré e eu faço o corte no vídeo. Tá? Aí quem sabe você faz uma doação de uma câmera, eu paro com esse negócio de cortar, né? Ah, irmão, deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Mas olha,
A outra visão é uma visão que não é participativa. A visão que não é participativa é aquela visão que você trabalha com compra e venda, com o sistema de compra e venda. Precisamos de dinheiro para missão, vamos vender camisetas. Precisamos de dinheiro para missão, vamos vender prato de comida. Precisamos de dinheiro para missão, vamos fazer churrasquinho na porta da igreja, vendendo. Aí o povo que vem, você chega lá e fala: oi, irmão, missões, missão, o camarada tá nem aí pra missão. Ó esse doce aqui, ó, doce missionário. O cara olha assim: quanto é que é o doce? Ah, mas não dá pra vender 2. E aí pichincha ainda. Da pichincha. Não, eu vou comprar 3. Pô, quanto é que é o doce? Ah, são 5 reais o doce. 5 reais. Ah, 5. Ah, eu vou comprar 3. Não dá pra fazer por 13 reais? Eu dou 13 reais e você me dá 3. Se tem como, camarada, ainda fica pichinchando, entendeu? Porque visão. Se você fizer um trabalho de vender, mas com a intenção de envolver o povo com quem você trabalha, você já tem um grupo ali, ó. Pessoal, a gente precisa fazer uma arrecadação. Nós estamos precisando aqui de 5 mil reais. Vamos vender, sei lá o que. É aquele grupo ali. Tudo bem, tá? Você está trabalhando com um grupo para que eles possam ter a visão missionária. E eles estão... Que ainda eu, assim, é um ponto de vista meu, tá? Eu ainda prefiro que seja trabalhado com a igreja de uma forma geral, se tiver essa liberdade. Tá? Eu prefiro, porque isso é mais demorado, mas o retorno para a igreja é muito maior. Uma igreja envolvida de missões, o desgaste da secretaria para qualquer coisa com aquela igreja é muito menor. Tá? As pessoas têm visão. Tá? E quando se tem visão de missões, amado, aquilo ali move, sabe? O povo começa a borbulhar. A igreja começa a esquentar, vamos dizer assim, começa a borbulhar. Aí dali sai evangelistas para hospitais, evangelistas para rua, dali vai sair obreiros de forma geral ali, porque o povo começa aquela busca, aquele desejo, aquele amor por missões, e a coisa começa a acontecer. Tá? Então não somente o retorno financeiro para a secretaria para se manter em missões, mas também o crescimento de igreja. Porque eu penso o seguinte: qual que é a referência que essas pessoas têm para querer almejar alguma coisa? Ser o estrelinha de conferência, que infelizmente a gente vê muito isso aí. Você vê uma conferência, você vê 3 camaradas lá que, amém, pelos irmãos que pregam muito bem. Mas, nem todo mundo, o pessoal fica: eu queria ser usado por Deus para naquela conferência. Mas esquece, tá? Qual que é a referência que a igreja está tendo? Ou o pessoal tem aquela referência daquele camarada que vai lá para um determinado lugar, fazer o trabalho de missões, iniciar um trabalho lá no meio da selva, lá no meio do sei lá da onde, fazer um... Entendeu? Enfrentar situações, iniciar um trabalho, desenvolver, viver o mover de Deus, seja lá onde for, onde Deus coloca ele, viver aquele mover, e as pessoas estão vendo aquilo, se alimenta daquilo. Eu quero viver esse mover, e começa uma busca pelo Senhor, para querer ser usado por Deus, porque Senhor, eu quero, né? E os testemunhos alimentam a igreja, cresce a igreja está envolvida. O que vai acontecer? Começa a surgir obreiros, tá? Começa a surgir obreiros. Aí você faz, você que é secretário de missões, você faz uma campanha aí, você tem que mandar o povo parar, igual Moisés falou: para de trazer que já tem suficiente. Entendeu? Então tudo depende da visão. Agora, é muito mais fácil, o foco apenas no financeiro, tá nem aí pro povo. A gente precisa aqui de R$1.000, tá precisando de R$1.000, então vamos vender. O caixa de missão, então vamos comprar ali pastelzinho, a gente frita e vende na porta da igreja. O que entrar aí vai para missão. Cadê a participação do povo? Porque a oferta participativa, ela funciona o seguinte: vamos aqui para que você possa entender. O camarada, ela trabalha o mês inteiro, então ele é membro ali da igreja, né? Ele recebe o salário dele, ele vai pegar o dízimo dele e ele vai trazer. Aí ele paga as contas dele, isso é normal. Aí tem o culto de missões.
tem um culto de missões. Aí o que ele vai fazer? Você vai lançar, vai falar de missões e, irmão, você que quer, apoia esse trabalho. Então, o que vai acontecer? Quando a pessoa ela tem amor, ela vai vir com aquela oferta generosa, uma oferta generosa, e ela vai dar. O que ela está fazendo? Ela está pegando uma porcentagem daquela pizza, a pizza dela do mês inteiro, um porcentagem generosa do tempo, porque para ela receber o dinheiro ela gastou tempo, ela deu o conhecimento dela, ela gastou o suor dela, tempo, suor, tá? E tudo ali. Então, isso é uma oferta participativa. Ou seja, aquele tempo, conhecimento, o esforço que ela deu para receber aquele dinheiro, ela investe em missões. Então, ela é uma missionária. Essa pessoa é um missionário participativo, uma missionária participativa. Tá? Então, isso é muito importante, você ter essa compreensão. A pessoa, quando ela dá com amor, ela quer participar. Ela quer ser, ela quer estar no meio também daquele trabalho ali. Então a oferta, tá, é muito importante. E algo que eu posso finalizar aqui nesse assunto é o seguinte, amado. A oferta participativa. Quando as pessoas elas chegam ao nível de ter uma visão para o trabalho, essas pessoas elas passam a ser escalável, como eu já comentei com vocês. E aquele trabalho ele passa a ser sustentável, tá? É um trabalho sustentável. Você consegue escalar. Porque funciona assim. Se você tem um projeto no campo e sempre depende de você fazer um prato de comida para vender depois do almoço para manter alguma coisa, você tá morto. Não tem como escalar isso aí. Não tem como manter um negócio desse aí. Tá? Tem que ser culto de missões. Fala de missões, mostra o trabalho de missões, o povo entende que é parte daquele trabalho ali, levanta-se a oferta para mandar, o povo vai chegar junto mesmo. Tá? E quem sabe, às vezes acontece, que eu já convivi situações assim, que às vezes levanta-se a oferta de missões, e aí quando é antes do final do culto, o secretário lá fez a soma lá e falta X, faltou tanto para chegar ao valor que a gente vai te fechar. Chega no culto e fala pro pastor, olha pessoal, antes de terminar o culto, nós vamos cantar mais um hino. E nós estamos precisando ainda de tanto para a gente fechar o nosso caixa de missões. Tanto. Tá? Porque amanhã, segunda-feira, o secretário vai pagar vai mandar o recurso para os nossos missionários. E faz aquele louvor e o povo participa. Pum. E chega-se ao objetivo. No final do mês, sei lá. Quem quiser vender alguma coisa, quem quiser mobilizar alguma coisa para incrementar o recurso, amém. Tá? Mas aonde é sustentável é quando a visão ela é transmitida. A visão ela é transmitida. E, amado, eu vou dizer uma coisa para você. É nesse ambiente de missões que se surge os bons obreiros. É nesse ambiente de missões onde o povo vai para a presença de Deus para querer viver o mover de Deus. Que muita gente, as pessoas elas anseiam ser. Hoje, fala-se tanto pinta-se tanto uma figura de missionários que são quase uns pedintes, né? Parece aquele povo nos semáforos e não se focaliza no projeto, tá? Não se focaliza no projeto. Então, quando você focaliza no projeto, você não precisa pintar o missionário como se fosse um pendite lá do... E aí tem pessoas que me escrevem, me mandam mensagem. Esses tempos atrás eu até mostrei aqui em casa, eu ri, né? Porque o camarada, tipo assim, me escreveu dizendo, eu fui condenado. Eu fiquei sabendo que Deus me quer me levar para o pastor, e agora, pastor, o que eu faço? Deus me quer no trabalho de missões, mas... Tipo assim, ele não conseguia expressar isso, mas eu vou expressar por ele aqui. Ele diz assim, eu fui condenado, Deus me condenou a ser um missionário. Aí eu fico pensando, que imagem de missões passaram para a cabeça desse jovem? Eu acho que um rapaz, sei lá, tinha 14 anos de idade. Era um adolescente, né? Mas era isso, era o desespero daquele adolescente.
Então, amado, desculpa, na garganta, vou pegar de novo o traré aqui. É isso. Desespero. Tá desesperado, camarada, né? Muito seco, tá? Aqui tá assim, esfria, esquenta, esfria, esquenta, esquenta com ar seco, esfria e vem frio, com aquele vento frio seco, e aí só Jesus. Que mentalidade colocaram na cabeça desse jovem? Eu fui condenado a ser missionário. Quer dizer, e eu falei pra ele, meu amado, primeiro, se você tem esse tipo de pensamento, eu não acredito que você foi chamado para missões, não. Tá? Eu não acredito que você foi chamado para missões. Deus não vai nem olhar para sua cara se você é uma pessoa que quer ser jogador de futebol e achou que Deus está frustrando os teus sonhos para ser um missionário. Deus te condenou a ser um missionário. Pode esquecer, eu falei. Pode esquecer isso aí. Vai fazer outra coisa. Vai ser feliz. Porque uma fila tá enorme de gente que está orando, jejuando todos os dias, pedindo ao Senhor a oportunidade para ser envolvido no serviço de missões. Deus, eu quero ir para o campo de missões. Deus, eu quero... Me coloca nessa fileira aí. As pessoas estão orando, jejuando e querem. E a fila tá grande. Deus não vai pegar alguém que igual assim você, que acha que foi condenado a ser missionário, não. Eu falei mais ou menos isso para ele, tá? É importante, amado, essa visão, a visão participativa, é muito importante. Eu já estou indo para terminar aqui esse vídeo, e eu dou essa dica para você, tá? Trabalhe com a visão do povo. Trabalha com a visão do povo. Tá bom? Trabalha com a visão do povo. Faz com que o povo possa entender o que é ser missionário, o que é ser missões. O grande segredo disso aqui é o seguinte, é a mesma coisa de um missionário como um projeto inteiro. Não focalize apenas em pintar aquela imagem de missionário sofredor. Você tem que dar oferta para ele porque ele é um sofredor. Você não é um sofredor. Você tem emprego. Ele largou o emprego pobre do missionário. É um condenado. Condenado a ser missionário. Se você é um secretário de missões e você está trabalhando assim, você está matando a sua igreja, tá? Focalize no projeto. Passe para o povo o projeto que está sendo desenvolvido lá. Mostre a visão de trabalho, mostre o impacto do trabalho, mostre que o avanço, e o avanço eu vou aqui falar novamente, para que você possa gravar, né? Eu já tenho falado em vários vídeos. O avanço ele consiste no alcance povos inalcançados. O projeto que você adotou está trabalhando com povos inalcançados? O avanço consiste em alcance de povos menos alcançados. O projeto que você adotou está trabalhando com povos menos inalcançados? Trabalhe com isso aí. O avanço em missões consiste a viabilização das escrituras. Viabilização é tradução da Bíblia, Novo Testamento, Evangelho de São João, porções, né, das escrituras. O trabalho que você está trabalhando está mais ou menos isso aí? Às vezes um projeto não está trabalhando diretamente com a literatura, né? Mas a maioria, muitos, às vezes precisa, porque você está trabalhando num lugar, naquele determinado povo, onde existe uma alta necessidade, com certeza esse missionário vai começar a te mandar mensagem para você, secretário de missões, e falar, irmão, faz uma campanha para eu conseguir Bíblia. Tá? E não é fazer campanha para conseguir Bíblia para você no lugar onde tem Bíblia abundante, que é o que acontece muito no Brasil. Tem muita gente que vem e me pede que, pastor, nós estamos precisando de Bíblia. De onde é que você é? Eu sou de Fortaleza. Fala, meu irmão, pelo amor de Deus, né? Dá uma volta na sociedade bíblica lá, faz uma campanha aí local. Tá bom? É porque nós somos carentes. Aí apela para essa questão aí. Né? Então é complicado. As pessoas elas têm consciência, estão gastando. Quanto é que é uma Bíblia? Tem condições do povo local comprar uma Bíblia?
né? Então entra muito aquela questão de você ganhar a pessoa para Jesus de verdade e dar uma Bíblia para ela. Não é você usar, eu ter que fazer uma oferta, mandar uma Bíblia para uma pessoa para ele usar de dar de presentinho para dar bom dia com um chapéu alheio. Isso é complicado, tá? Minha cadeira é zoada. Faz zoada. Não, tá? Tem missionário. Nós trabalhamos com regiões aqui da Bolívia que, amado, pelo amor de Deus, sabe? Realmente é. Uma Bíblia em Quechua, Aymara, custa em torno de quase 150 reais. 150 reais, 130, 150, dependendo aí. Tá? Dependendo do câmbio, vai ficar mais ou menos isso aí. Vou chutar e vou arredondar, tá? Vamos colocar uns 140 reais. É caro para você uma Bíblia? Uma Bíblia simples, tá? Uma Bíblia simples, capa simples, não é capa de couro, não. Aquela que estuda, não, é simples. Sabe? Simplesinha. Só porque no idioma nativo, simples. É caro para você? 150 reais pagar uma Bíblia? É caro. Agora você imagina para um nativo que o camarada mora lá numa comunidade onde ele realmente não tem condições, muitos dele vivem de escambo, as condições mínimas. Então, nós temos encontrado regiões que as pessoas elas estão usando Bíblias em espanhol, porque é bem mais barato obter uma Bíblia em espanhol, porque a Bíblia no idioma dele é caríssimo. Né? Eu tenho vindo pessoas aqui falar comigo que são da comunidade Adioreu, se matando para ler, não sabe ler espanhol, mas estão se matando para ler em Adioreu, em espanhol, porque é difícil achar a Bíblia em Adioreu. E quando acha, é caríssimo. Você está entendendo como é que é a necessidade de missões? De verdade. Então você que é um missionário, um secretário de missões, que é um missionário desse de apoio, da retaguarda, você tem que saber entender. Se você atira errado no apoio, vai ficar complicado. Né? E tem muita gente que enche linguiça no campo, amado. Camarada vai para um determinado lugar, não com foco no avanço missões, mas ele está apenas com foco de desenvolver alguma coisa e sei lá, não, a gente veio para cá porque a nossa igreja não tem igreja aqui, aqui não tem igreja aqui. Mas tem, não, a nossa igreja não tem aqui. Então eles não estão nem aí pro avanço, crescimento, se eles estão nem pensando nisso, querem nem saber, entendeu? Então, primeiro ponto, alcance dos inalcançados, povos menos alcançados, viabilização das escrituras. Quando eu falo de viabilização, é a tradução, né, e viabilização da Bíblia no idioma nativo. Se não tiver Novo Testamento, se não tiver Evangelho de São João, se não tiver são porções das escrituras, viabilizar isso aí, fazer presente, fazer chegar ao povo a escritura, que isso é necessário, tá? Né? Quantas igrejas, olha, difícil, eu não sei, faz muito tempo que eu não acho uma igreja que faz assim, uma igreja que apoia um trabalho missionário que trabalha na tradução das escrituras. O povo nem sabe que isso existe, que isso faz parte do trabalho de missões. Meu irmão, isso é uma das bases, uma das colunas que mantém o crescimento do serviço de missões. Tradução das escrituras. Você sabe por que esse celular aqui, ó, tá? Tô aí com um celular aqui nesse tripé. Um celularzinho que tem 3 pés, assim, tem um tripé e gruda. Esse tripézinho simplesinho, tá? Eu tenho aqui, tá aqui. Tá o meu celular. Você sabe por que o celular tá aqui parado? Aqui, ó, paradinho aí, em pé na minha frente? Porque tem um tripé. Esse tripé tem 3 colunas. A primeira coluna dele se chama povos inalcançados e povos menos alcançados. É a primeira coluna. A segunda coluna, viabilização das escrituras. E a terceira coluna é cobrir os pontos cegos da igreja local. Tá, são isso aqui. Se você está apoiando um projeto que não bate nesses 3 pontos aqui, aí vai ficar complicado você, porque aí o povo vai começar a fazer pergunta para você, e você, né? E qual que é esse último aí? O ponto cego da igreja local, né? Às vezes a igreja, isso acontece no nosso Brasil, né? A igreja, ela tá no local, às vezes até a igreja grande, acontece na Bolívia. A Bolívia é uma igreja grande, tem uma porcentagem até boa de evangélicos na Bolívia. O problema é que existem pontos que a igreja local da Bolívia não está alcançando. É o que acontece também no Brasil, tá?
A igreja brasileira, ela quando olha para si, ela olha crescimento denominacional, a igreja é grande no Brasil, mas existe pontos cegos dentro do Brasil onde a igreja brasileira não está alcançando. Existem povos étnicos dentro do Brasil onde a igreja brasileira não está entrando. Grupos indígenas dentro do Brasil onde a igreja brasileira não está investindo. E aí vem alguém lá do outro país que olha para o Brasil com a visão missionária e ele identifica esse ponto cego e vem trabalhar justamente aqui onde não tem. As grandes e poderosas igrejas do Brasil não estão fazendo. Tá? Isso aí é missão, é dar o entendeu? Debaixo do nosso bigode, da nossa igreja brasileira, né? Tão envolvida em missões, tão cheia de ser missionária e não está fazendo. Isso acontece também conosco em outros países, tá? Isso acontece também conosco, muitas vezes tem igrejas, existem igrejas americanas que estão vindo aqui no Brasil, ou aqui na América Latina, estão levando obreiros para trabalharem nos Estados Unidos com povos latinos, porque os obreiros deles não estão conseguindo trabalhar em uma... Né, pelo menos as igrejas que têm visão nisso nos Estados Unidos, ela, uau, o que nós vamos fazer? Nós não estamos conseguindo? Então nós vamos lá, nós vamos conseguir a documentação para esse camarada, a gente dá um salário para ele, ele coloca, fica à frente do trabalho aqui e a gente tem um alvo de eles vão trabalhar aqui para alcançar. O trabalho deles é alcançar os latinos aqui. Ele vai, porque tem a linguagem latina, né? Fala espanhol, português, é mais fácil de aprender, né? E tem toda, né, a cultura mais similar nossa, latina e etc. Fica mais fácil do alcance, tá? Então, amado, é isso aqui. Envolva o seu povo. Transmita visão, tá? Eu deixo essa palavra aqui pra você, tá? Sabe se dá pra gente terminar esse vídeo de hoje? Eu ia falar bem mais, eu tinha mais coisa pra falar. Tinha mais coisa, mas a gente vai terminar, né? A gente aqui, vamos dando passo. A gente é bom a gente trazer isso aqui. Mas eu deixo essa palavra pra você, tá, amado? Envolva. Trabalhe com visão. O povo com visão em missões, você vai ter menos problema, né? Leva tempo trabalhar com visão? Leva, tá? Mas se você chegar a esse nível de ter um povo que tem visão de missões, você vai me agradecer, tá? Tá bom? Tá bom, pessoal? Vamos terminar aqui. Toda segunda-feira a gente está por aqui, segundo a vontade do Senhor, tá? Até onde Deus permitir, nós vamos estar aqui colocando esses vídeos aqui sobre o trabalho de missões, tá? Então convido você que ama missões, compartilha aí com outras pessoas esses vídeos, tá? Com o pessoal aí que ama o trabalho de missões, pessoas que querem aprender, tá? A gente está fazendo um vídeo aqui bem mais longo, né? Com um pouco mais de conteúdo, a gente poder conversar um pouquinho mais, né? Com o objetivo de você poder aprofundar mais, você entrar um pouco mais, né, nesse ambiente de missões. Então compartilha esse vídeo e eu vou pedir também, se você não é inscrito, se você não é cadastrado, melhor, né, inscrito no canal também, né, tem muita gente que tá vendo esse vídeo aqui nem é inscrito. Então se você não é inscrito, gente, ó, tem um botãozinho vermelho por aí, se inscreva no canal e você pode se cadastrar para receber nosso e-mail também, tá? O cadastro do e-mail, tá? O primeiro link, tá? É curso de missões, alguma coisa assim que eu vivo mudando e eu acabo esquecendo. É o primeiro link. Você vai aqui na descrição, tem o primeiro link, você vai aí, tem curso de missões, recebe nossos e-mails de missões, fala algum treco assim, aí você vai clicar, vai abrir uma janela, vai aparecer minha foto da minha esposa, aí vai pedir só o seu nome e seu e-mail. Não é pago nada, não vai pagar nada, é gratuito, tá? Você só coloca o seu nome, seu e-mail, né? Vai ter que confirmar, né? Porque quando você faz isso aí, ele manda um e-mail para você, aí você vai lá no seu e-mail, tem que fazer a confirmação, tá? E termina todo o processo. Às vezes eles aparecem lá, prove que você não é um robô. O pessoal tem gente que fica bravo, mas aparece, prova que você prova lá que você não é robô. Isso aí faz parte da plataforma, tá? E aí, quando você terminar, eu vou estar mandando um e-mail para você, tá? Todo e-mail para você, toda segunda-feira, toda semana eu mando um e-mail para você com um vídeo e texto também. Tem e-mail que eu mando 2 vídeos, né? Eu acho que tem deles que eu mando até uma playlist inteira, tá? Um monte de vídeo. É muito conteúdo, tá?
Tá? Eu não tenho preguiça de passar conteúdo, não. Se você tiver preguiça de aprender, aí é problema seu. Eu passo muito conteúdo. Esse é o primeiro, tá? É gratuito. Se você quiser o nosso curso completo de missões, chamado Conhecendo Mais Missões, tá? O curso de missões, ele vem o quê? Vem esses assuntos que eu trago aqui sobre finança, relacionamento, a vida do missionário no campo, etc. Tá? Nem lembro o número, nem pergunte agora que eu não lembro. Tá na plataforma, tá postado o curso. O curso ele tem duas partes. A primeira parte é onde eu ensino sobre missões e a segunda, essa missão prática, né? E a segunda parte é a divulgação do projeto para levantar parcerias, tá? Então eu não vou ficar falando muito aqui. O segundo link aqui do vídeo, vai lá no link. O segundo você vai clicar, você vai ser direcionado para o nosso blog, meu blog, você vai. E lá eu explico tudinho por texto. Eu coloquei um vídeo também mostrando como é que é o curso. Dá uma olhada lá no vídeo como é que é o curso, tá? E mais lá embaixo tem um linkzinho se você quiser adquirir. Você clica, vai abrir também para você comprar, tá? Você pode pagar no boleto, mas eu acho que o boleto é só à vista, tá? No cartão de crédito você pode parcelar acho que em 12 vezes, acho que até 12 vezes você pode parcelar, tá? Sem juros, tá bom? Com certeza, amados, você adquirir esse curso, além de você ter todo o conteúdo aí num só lugar e já colocar em prática, você também vai estar abençoando aqui a nossa vida, né? Que nós estamos aqui no trabalho de missões, tá bom? Fechamos assim? Forte abraço, Deus abençoe. Segunda-feira a gente está aqui novamente, tá bom? Deus abençoe, até mais.